Bem forte para o nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Marcelo. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Ainda de pé, abram suas Bíblias aí. 1 Samuel, capítulo de número 16. Um texto muito conhecido também. 1 Samuel, capítulo de número 16. Primeira Samuel, capítulo de número 16. Glória a Deus, todos acharam, amém? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Para que não reines sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me tenho me provido de um rei. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu apresento essa palavra, meu Deus, diante do Senhor. Pai, eu te peço, fala conosco, Senhor. Nos dá a direção, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Sim, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Podeis assentar, glorificar o nome de Jesus Cristo nas palmas. Glória a Deus. A Bíblia fala, lá em 1 Crônicas, capítulo de número 10, que até então Saul, ele era o rei de Israel. E nesse período, estava se havendo uma grande batalha, uma grande guerra com os filisteus. Humanamente falando, o maior inimigo dos israelitas, do povo de Deus. E aqui, esses filisteus são homens de guerras, são homens a qual era um exército perigoso, que todo mundo temia a esses homens. Até então, antes, a palavra do Senhor diz que Israel, ele não tinha ali um rei, ele não tinha um rei humano, assim como as nações ao seu derredor tinham. E ali aquele povo, eles não queriam mais que somente que Deus fosse o seu rei, porque Deus, ele era rei de Israel. Mas aquele povo, eles vão querer um rei. Eles vão querer um rei para que, através desse rei, eles venham dar direção para a nação. Através desse rei, eles venham fazer tudo aquilo que esse rei vem. E ali Deus, ele se entristece com aquele povo. Mas Deus, ele concede ali o seu pedido. A Bíblia diz que Deus, ele permite com que um homem forte, um homem formoso de semblante, que ele venha a governar Israel. Então Deus, ele unge Saul. Ele unge aquele homem para estar governando aquela nação, para estar guerrilhando contra aqueles inimigos que a qual sempre lutavam contra aqueles escolhidos do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Saul, ele governa Israel por um período de 40 anos. Mas somente um ano Saul, ele consegue governar na presença de Deus. E ali nesse período, os filisteus, eles estão em guerra contra Israel. Mas o seu rei, ele já está desprovido da graça do Senhor. Aquele rei, ele já não está mais no centro da vontade do Deus Todo-Poderoso. O Deus que a qual permitiu que ele viesse a governar o seu povo. Mas Saul simplesmente, ele saiu da graça. Saul simplesmente, ele deixou de fazer a vontade de Deus. Saul, nesse período dessa batalha, Saul, ele fez algo que não provia a ele fazer. Saul, ele fez algo que não era do seu cabimento a fazer. A palavra do Senhor diz que Saul, ele oferece um sacrifício. Ele oferece um sacrifício que a qual ele não poderia ali oferecer, porque Saul, ele era rei. Saul, ele tinha ali uma coroa, mas esse sacrifício era para alguém diferente. Era para um homem que a qual ele tinha ali uma intimidade com Deus. Aquele homem chamado Samuel, que ele era o profeta, ele era juiz e ele era o sacerdote. Então ele é quem estava propício ali
a oferecer esse sacrifício. Mas Saul, ele achando que, desobedecendo a Deus e oferecendo ali esse sacrifício, ele achou que Deus livraria da mão dos filisteus. Então Saul, ele pega e oferece esse sacrifício que não provia a ele oferecer. E a palavra do Senhor diz que ali ele comete uma desobediência, algo que Deus não permitia com que ele viesse a fazer. E ali, por esse motivo, a graça de Deus começa a sair de Saul. Saul simplesmente, ele desobedece ao Senhor, e ali ele já não está mais no centro da vontade de Deus. E ali Saul simplesmente está fora da graça, da presença do Senhor. E ali a palavra do Senhor diz que Deus, ele vem até Samuel e diz para Samuel falar para Saul que ele já tinha rejeitado. Mas Samuel, ele era ali amigo de Saul. Samuel, ele era próximo do rei Saul. E ali ele passou um período para fazer aquilo que Deus tinha ordenado, para fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Então, passa-se um período de tempo, e o Senhor, ele vem ali novamente a Samuel, já irado, e ele fala: Samuel, Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu o já rejeitado? E ali, simplesmente, Samuel, ele faz aquilo que Deus lhe ordenara. Irmãos, às vezes o Senhor tem nos mostrado coisas. Às vezes Deus, ele tem nos ordenado a falar algo, mas às vezes nós não queremos a interferir, talvez na nossa amizade, talvez ali na nossa convivência do dia a dia. Às vezes nós deixamos de entregar aquilo que a qual o Senhor tem nos ordenado a entregar. Às vezes nós deixamos aquilo porque nós achamos que é correto, porque às vezes nós pensamos que nós vamos entristecer aquela pessoa. Sei que tem muitas pessoas que o Senhor, ele tem mostrado coisas. Eu sei que tem muitas pessoas que Deus tem mostrado coisas sobre outras pessoas, para que você venha entregar aquilo que Deus tem mandado você entregar. Mas talvez por a sua amizade, talvez por ali a sua convivência, você não tenha feito isso. Mas entenda uma coisa: através da sua vida, Deus, ele quer livrar alguém. Através da sua vida, Deus, ele quer livrar uma pessoa ali de passar pelo que Saul passou. Às vezes Deus, ele mostra algo para você, para que você venha, através de você, livrar aquela alma do fogo eterno. Mas às vezes você não consegue entender. Às vezes nós não conseguimos entender a voz de Deus, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Mas entenda uma coisa: não é tudo aquilo também que nós possamos sair falando, porque às vezes possa ser que não seja da parte de Deus. Até então, Natan, ali aquele profeta, ele chega até o seu rei, e ali ele fala: meu rei, existia um homem rico, que ele tinha muitas ovelhas, mas existia também um homem pobre, que tinha somente ali uma cordeira, somente uma ovelha. E esse homem, ali ele não se contentando com aquilo que ele tinha, ali ele pega aquela ovelhinha daquele homem, e ali simplesmente também ele mata aquele homem. E aí Davi, simplesmente ele levanta a sua ira, e ele fala para aquele profeta que esse homem, ele era digno de morte. E ali o profeta Natan, ele fala para Davi: meu rei, esse homem é você. Esse homem que a qual eu estou falando, é você que fez isso. E ali Davi, simplesmente ele cai em si. E ali ele se arrepende e pede perdão ao Senhor. É isso, irmãos, que nós temos que entender. Aquele profeta, simplesmente, ele não foi direto naquilo que ele teria que falar. Aquele homem, ele foi com sabedoria. Aquele homem ali, ele foi sabendo o que ele iria falar. Porque se talvez ele tivesse ido direto, Davi não teria se arrependido. Davi não teria ali arrependido daquele pecado que a qual ele tinha cometido. Mas Natan, ele foi com uma sabedoria imensa. E através da sabedoria daquele homem, aquele homem se arrependeu. Aquele homem pediu perdão ao Senhor.
E aquele homem voltou novamente para o centro da vontade de Deus. Aquele homem entendeu que ele tinha errado e que ele precisaria voltar novamente para a presença do Senhor. É isso, irmãos, que nós às vezes nós precisamos buscar sabedoria ao Senhor. Porque às vezes nós vemos algo e às vezes nós pensamos que é da parte de Deus e às vezes não é. Esse ano é o ano da sabedoria. O Senhor nos prometeu que Ele nos daria muita sabedoria esse ano. Então, nós precisamos buscar essa sabedoria. Porque o Senhor hoje, Ele está precisando de profetas sábios. Está precisando de homens de Deus com uma sabedoria vinda do reino dos céus. Para que através da vida desse homem, o Senhor, Ele venha livrar a vida de muitas pessoas das garras do inimigo. Às vezes o Senhor precisa só que pessoas venham se colocar na posição. Venham se colocar na presença. Para que através da sua vida, para que através da sua pessoa, a sua família venha ser libertada. Para que através da sua vida, a sua família venha ser restaurada. Então, irmãos, nesses últimos tempos, nós precisamos buscar sabedoria ao Senhor. Porque o Senhor, Ele está precisando de profetas. O Senhor está precisando de homens de Deus que não têm medo de falar aquilo que Deus tem mandado. De homens que não têm medo de falar aquilo que Deus tem ordenado. Então, irmãos, nós precisamos compreender isso. Então, ali Samuel fala para Saul que Deus, Ele tem ali rejeitado. E Deus, Ele vem novamente a Samuel e fala: Samuel, enche o teu vaso de azeite, porque eu já tenho me provido de um rei. Eu já tenho me provido de um homem que é segundo o meu coração. Um homem que eu já tenho escolhido. Mas eu preciso que você vá até a casa do pai dele, para que você venha a ungí-la a ele. Samuel, enche o teu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé, o belemita, porque lá eu tenho me provido de um rei. A palavra do Senhor diz que Samuel vai até a casa de Jessé. Quando Samuel chega, ali Samuel fala ali o que ele iria fazer. E ali, simplesmente ali o seu filho, o filho de Jessé, se coloca diante dele. Um homem chamado Samar. E a palavra do Senhor diz que Samuel, ali ele fala: certamente esse será o rei. Certamente esse será o homem que a qual o Senhor tem escolhido. Um homem forte, um homem que é capaz de lutar, um homem que é capaz de governar ali uma nação, comandar ali um exército. Mas o Senhor, Ele se volta para Samuel e diz: Samuel, tu olhas para a aparência, mas eu olho para o coração. Então, irmãos, o Senhor, Ele está em busca de homens e de mulheres com o coração aquebrantado. Homens e mulheres que estão com o coração voltado no Senhor. Porque existe uma nação, existe um povo que está precisando de homens e de mulheres com o coração aquebrantado. Homens e mulheres que precisam abrir seu coração, para que o Senhor venha entregar algo da parte dele. Para que através da vida dele, pessoas venham ser libertas, pessoas venham aceitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um dia, quando ele voltar, nos encontrar com ele nos ares. Mas para isso, esses homens precisam ser levantados. Para isso, o Senhor precisa ungir esses segundo o coração dele. E a palavra do Senhor diz que se apresenta ali Eliabe, na frente de Samuel. E ali Samuel também, ele acha que aquele vai ser o homem que Deus vai escolher. Um homem alto, um homem de estatura. Mas o interessante é que essa palavra estatura no hebraico, ela vem de altivez. Ela vem de um coração soberbo. Aí Deus dizendo para um coração soberbo, ele pode até ir para a guerra, mas para vir para o trono, tem que ser um coração aquebrantado. Um coração segundo o meu coração. E ali passam todos os filhos de Jessé. E ali, simplesmente, o Senhor não escolhe nenhum daqueles. E Samuel, ele pergunta para Jessé se ainda tem alguém, se ainda tem mais outro filho, para que ele possa vê-la. E ali, Jessé, ele fala para Samuel, ele fala que ainda tem um. Que tem um que está cuidando das ovelhas. Que tem um que está no pasto, cuidando ali do rebanho dele.
E ali Samuel, simplesmente ele senta a uma mesa. E ali ele ordena que mandem chamar esse pequeno. E ali ele ordena que mandem chamar aquele pequenininho que está cuidando das ovelhas. E a palavra do Senhor diz que eles sentaram à mesa. Enquanto ele não chegou, ninguém começou ali a se alimentar. A palavra do Senhor diz que Davi ele chega. Um homem pequeno, um homem formoso de semblante. E ali o Senhor ministra no coração de Samuel. O Senhor fala ali para Samuel que aquele seria o rei de Israel. E ali Samuel simplesmente ele faz aquilo que Deus ele lhe manda. Simplesmente ele faz aquilo que Deus lhe ordena. E ali Samuel ele unge Davi como rei. Entenda uma coisa, irmãos. Davi ele estava no pasto. Davi ele estava cuidando das ovelhas de seu pai. Mas um menino, um pequenininho, mas ali ele estava defendendo aquilo que seu pai tinha mandado ele fazer. Ali Davi ele já tinha matado o urso. Davi ele tinha matado o leão. Para proteger aquilo que Deus tinha, aquilo que seu pai tinha confiado nas suas mãos. Essas lutas, irmãos, que nós temos passado, essas coisas que nós temos passado nesses dias, são esses ursos que nós estamos matando. São esses leões que nós estamos matando. Mas entenda uma coisa, isso é uma preparação que Deus está fazendo para com as nossas vidas. Isso é uma preparação que Deus tem nos dado. Isso é uma estratégia que o Senhor tem entregado nas nossas mãos. Não interessa se ainda nós não fomos ungidos pelo Senhor. Não interessa se o Senhor não nos chamou ainda para fazer dele. Entenda uma coisa, aquilo que você tem passado, as tribulações, as aflições, entenda uma coisa, é somente uma preparação para que quando o Senhor ele venha te chamar, você está preparado para você receber essa unção que o Senhor tem para te entregar. Entenda uma coisa, essa unção o Senhor vai entregar. Essa unção o Senhor vai derramar aqui nessa noite. E aquele que está com o coração aberto, aquele que está com o coração aquebrantado, você vai sair daqui cheio da presença do Senhor. Você vai sair cheio da unção de Deus. Porque você pode ter chegado aqui um pequenininho, mas você vai voltar grande na presença do Senhor. Porque a unção do Senhor ele vai derramar aqui nessa noite. Entenda uma coisa, Deus ele só quer que você venha abrir seu coração. Ele possa fazer aquilo que ele quer fazer. Então, Samuel, ele unge aquele menino. Um menino que ninguém dava nada por a vida dele. Um menino que simplesmente cuidava de ovelhas no pasto. Porque os seus irmãos eram homens de guerra. Eram homens propícios a ser o rei de Israel, humanamente falando. Mas entenda uma coisa, o Senhor ele não olha para a face física. O Senhor ele olha para o coração. O Senhor ele olha para um coração aquebrantado. Um coração que é voltado para o Senhor. Se você tem feito coisas na obra de Deus, se você tem feito coisas na casa do Senhor, e você está achando que está sendo em vão, que você está achando que você não vai receber nada da parte do Senhor, engano seu. Isso é uma preparação que Deus está fazendo na sua vida. Continue trabalhando, continue buscando, continue perseverando, porque na hora certa o Senhor vai te chamar. E essa unção que Deus deu para Davi, Ele vai dar em nome de Jesus. E aquele que crê, dá um glória a Deus. E ali a palavra do Senhor diz que existia ali um filisteu, um homem muito grande, um homem ali, a Bíblia diz que ele media 2,93 metros de altura, mais de 200 quilos de massa muscular. Ou seja, era um homem muito grande, era um homem forte, um homem que a qual a Bíblia diz que ele estava 40 dias e 40 noites ali afligindo o povo de Deus. Aquele homem ali, ele estava afrontando os escolhidos do... Mas o povo de Deus, porque estavam com um homem que não estava na graça do Senhor, aqueles homens simplesmente eles não apareceu homem nenhum para guerrilhar contra aquele homem. A Bíblia diz que aquele gigante, ele afligiu, ele afrontou Israel durante 40 dias. Dai-me um homem para que eu possa lutar.
dai-me um homem para que eu possa lutar e eu possa derrotar. Mas não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém porque o seu rei, ele estava fora da graça do Senhor. O seu rei, ele não estava mais na vontade de Deus. Ele não estava mais fazendo a vontade que Deus queria fazer na vida dele. E ali, aquele homem, ele continuou afligindo os escolhidos do Senhor. Aquele homem continuou a afrontar o povo de Israel. E a palavra do Senhor diz que Jessé, ele manda com que Davi vá até os seus irmãos, para que ele vá levar alimento para eles, para que ele vá levar pão, para que ele vá levar queijo, para alimentar os seus outros filhos, para que eles venham estar fortes, para estar guerrilhando contra aquele homem. Mas Davi, quando ele chega lá perante aquele povo, Davi vê aquele homem afrontando uma nação escolhida pelo Senhor. Davi, ele vê um homem afrontando aqueles que era que teriam que afrontar. Davi simplesmente, ele vira para seu irmão e pergunta: mas quem que é esse circunciso para estar afrontando o exército do Deus vivo? Quem que é esse homem? O que que esse homem é? Nós servimos ao Senhor Deus Todo-Poderoso e esse homem vem a estar nos afligindo. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer no meio. E ali Davi, simplesmente, ele fala ali que quer confrontar aquele homem. Ele simplesmente quer lutar contra aquele gigante. Mas ali, o povo olha para aquele menino. Eles olham para aquele pequenininho e ali eles não dão nada por aquele menino. Mas era que eles não sabiam que Davi, ele não estava sozinho. Eles não sabiam que Davi, ele tinha um Deus. Ele tinha um Deus que estava ali do lado dele. Irmãos, essas aflições que o inimigo tem nos afligido, isso que o inimigo tem se levantado contra as nossas vidas, entenda uma coisa: o Senhor, ele está conosco. Ele prometeu que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E ele está conosco. Essas aflições, essas afrontas que Satanás tem feito sobre nossas vidas, entenda uma coisa: não tenham medo, porque Jesus, ele está do nosso lado. Não interessa se ele vai vir com lança e com escudo, nós vamos enfrentar ele em nome do Senhor dos Exércitos. E aquele pequenininho, ele se disponibiliza a guerrilhar contra aquele homem. Aquele pequenininho, simplesmente, ele fala que vai guerrilhar contra aquele homem, para livrar o povo do Senhor das mãos daqueles filisteus. E ali Davi, ele simplesmente, ele pega a sua funda. Simplesmente ele coloca uma pedrinha. E ali Davi arremessa ela. E com uma pedrada, ele derriba aquele gigante. Irmãos, quantos gigantes nós precisamos derribar? Quantos gigantes nós temos que derribar no nosso dia a dia? Qual que é o gigante que tem afligido as vossas vidas? Qual que é o gigante que tem nos afrontado nesses últimos dias? Entenda uma coisa: hoje você vai sair daqui com uma unção diferente. Você vai sair daqui cheio da presença de Deus. E esse gigante que tem afligido a sua família, esse gigante que tem afligido os seus familiares, os seus parentes, esse gigante da depressão, esse gigante do câncer, entenda uma coisa: esse gigante hoje cai por terra em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor dos Exércitos, esse gigante vai cair por terra. E a sua casa e a sua família vai ser abençoada. Os seus familiares que viram você saindo de lá pequenininho, quando eles verem você chegando lá, eles vão ver o tamanho que você vai chegar. E eles vão ver o gigante que vai cair através da sua vida. Aleluias. E ali, a palavra do Senhor diz que quando Davi, ele derrota aquele gigante, simplesmente Saul chama ele para ir para o palácio. Davi, mesmo sabendo que Deus já tinha rejeitado, e mesmo sabendo que ele tinha sido ungido rei de Israel, Davi não desobedeceu, porque ele ainda era rei de Davi. Mesmo Davi sabendo que ele já era ungido a rei e que Deus já tinha rejeitado a ele, Davi foi. E Davi não quis derribar aquele homem.
Davi, ele não quis puxar o tapete daquele homem. Entenda uma coisa, irmãos. Às vezes o Senhor, ele nos entrega algo. Às vezes o Senhor, ele nos entrega uma unção diferente. Algo que aos nossos olhos é diferente de muitas outras pessoas. Mas isso não nos dá o direito de nós derribarmos o tapete ainda daqueles que ainda não receberam. Isso não nos dá o direito de nós fazermos isso. Entenda, irmãos. A unção de cada um, o Senhor é quem entrega. Não precisa, às vezes, nós querer passar na frente de outros. Às vezes nós não entendemos que aquilo que cada um de nós temos é Deus que dá. Se o Senhor te deu até o que Ele te deu até hoje, fique em paz, porque Ele vai te dar muito mais. Porque aquilo que Ele te dá não é para que você fique com você, é para que aquilo que Deus te deu, você venha passar para aquelas outras pessoas que ainda não receberam. Por quê? Porque através da vida daquele pequenininho, o Senhor livrou Israel da mão dos filisteus. E através da sua vida, Deus vai livrar a sua família das mãos do inimigo. Deus vai livrar a sua família da depressão. Deus vai livrar a sua família da separação. Deus vai livrar a sua família da enfermidade. Entenda uma coisa: quando você sai daqui, você sai cheio da presença do Senhor. Então, essa presença que você leva, dê para os seus familiares. Porque através da sua vida, o gigante que está na sua casa vai cair em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé em nome de Jesus. O Senhor Jesus, Ele quer entregar unção para cada um de nós. O Senhor Jesus, Ele quer que nós não venhamos ser mais aquele pequenininho. O Senhor Jesus, Ele quer que nós venhamos ser um homem grande que a qual venha derrotar muitos gigantes. Porque os gigantes são muito grandes. O gigante tem se levantado contra nossas vidas, contra nossas famílias. Mas se nós entendermos, se nós abrirmos o nosso coração para o Senhor simplesmente vai nos dar essa unção. Simplesmente Ele vai encher a nossa vida com a unção que Ele nos prometeu nos dar. E através das nossas vidas, as nossas famílias vão ser libertas. Nossos parentes vão ser restaurados. Nossos casamentos vão ser restaurados. Nossas famílias vão ser curadas. Entenda uma coisa, irmãos. Nós precisamos buscar essa unção do Senhor. Nós precisamos cada vez nos encher da presença dEle, para que através da nossa vida, o Senhor venha nos encher com essa unção. E através dessa unção, nós venhamos libertar aqueles que estão necessitando de uma palavra. Então, irmãos, que nessa noite, essa palavra venha de encontro aos nossos corações. Que nós venhamos a entender que o Senhor, Ele está em busca de um coração aquebrantado, de um coração que está voltado para o Senhor. E esses somos cada um de nós que estamos aqui buscando a presença dEle. Porque nós precisamos receber essa unção, para que através das nossas vidas, a nossa família também venha estar aqui conosco, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tinha para vocês nessa noite. Glorifique o nome de Jesus. Feche os olhos e adore Ele. Eu queria que os obreiros se colocassem